Oi, pessoal, boa tarde. Nós vamos falar nesse capítulo sobre ângulos, tá? E o que a gente precisa saber sobre o ângulo? Ângulo é aquela região delimitada por duas semirretas de uma mesma origem. Olha só, a origem deste ângulo aqui é no ponto O. Então, daqui OA é uma semirreta e OB é outra semirreta. A unidade de medida de um ângulo é o grau, representado pelo símbolo, essa bolinha aqui, com esse tracinho embaixo. O ângulo de um giro completo é um ângulo de 360 graus. Então, eu pego, ponho a ponta seca do meu compasso aqui, abro e dou uma volta completa, 360 graus. O que a gente pode lembrar como o ângulo de 360 graus? A volta que o ponteiro dá para fazer, por exemplo, 1 minuto, completar 1 minuto. Uma volta de uma roda gigante, tá? Uma circunferência, ângulo de 360 graus. Ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta, ele é chamado ângulo raso, ele mede 180 graus, tá? Olha, o ponto O é o vértice do ângulo, e eu tenho OB, uma semirreta, OA, a outra semirreta. Esse ângulo, ele chama-se ângulo raso. Ângulo de 1/4 de volta. Se eu pegar a minha circunferência e dividir ela em 4 partes, eu vou ter um ângulo de 1/4 de volta, que é 90 graus. Então, olha, 360 dividido por 4, eu vou ter 90 graus, tá? Então, este ângulo é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Olha só. O exemplo de um ângulo. Esse aqui é o exemplo de um ângulo. Esse é o ângulo AOB. O O é o vértice, OB, a OA é um lado e OB é outro lado. Como que a gente faz para medir um ângulo? Eu tenho aqui, olha, ângulo OAB. O meu vértice é no ponto O, e aí eu vou colocar o meu transferidor em cima exatamente do meu vértice. Olha só, coloquei o meu transferidor em cima do vértice. Então, o transferidor deve coincidir com o vértice. E aí, olha, eu vou colocar aqui e vou ver que o meu ângulo mede, olha só, de 0 até 40 graus. De 0 até 40 graus. Esse ângulo mede 40 graus. Olha, se eu tiver um ângulo que não tiver na linha reta, o que eu vou fazer? Eu vou colocar meu transferidor, esse furinho aqui que eu tenho aqui, exatamente em cima do vértice do meu ângulo. Ó, o vértice é o ponto O. Então, eu vou colocar ele aqui direitinho, olha. E ele vai ficar retinho, ó, reto. E aí, eu vou medir o meu ângulo, olha. Tá vendo? Eu não vou ficar fazendo assim, olha. Ele tem que coincidir com o vértice, nesse caso do vértice OC, eu coloco no vértice O, e na minha semirreta OC, eu vou colocar dessa forma assim. E aí, eu vou medir de 0. Aí, eu vou medir direitinho aqui. E vou medir, olha. Eu vou colocar, olha, o ponto 0 aqui, bem no vértice. Deixar alinhado na linha OC. E aí, eu vou medir, olha, ele vai medir 70 graus, tá? E consigo medir ele 70 graus. Aí, o que eu vou ter também como conhecimento que eu preciso ter? O ângulo menor que 90 graus, ele se chama ângulo agudo.
O ângulo maior que 90 graus, ele se chama obtuso. Então, o ângulo agudo, olha só, eu tenho esse ângulo aqui, ó, PQO, ângulo POQ, ângulo POQ, eu vou ler desta maneira, ângulo POQ, ele é menor que 90 graus, então, ele se chama ângulo agudo. Como que eu vou fazer para medir? Eu vou pegar o meu transferidor, vou colocar o furinho aqui, olha, na ponta, aqui, ó, coincidindo com o vértice, e vou pegar esta parte do lado de dentro, que ele é menor que 90 graus, e vou medir, olha, ele mede 40 graus. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Só da gente olhar, a gente tá vendo que ele é maior que 90 graus. 90 graus não é assim, olha, seria 1/4 de reta. Então, o ângulo de 90 graus, ele é maior. O ângulo obtuso, ele é maior que o ângulo de 90 graus. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a pontinha aqui, olha, esse furinho aqui, coincidindo com o vértice, e vou olhar na linha de dentro, olha, 0, 10, 20, 30, ele vai crescendo. E aí, olha, ele vai ser quanto? 130, aqui, 135 graus, tá? Entre 130 e 140. Tá bom? E aí, a gente consegue medir o nosso ângulo de qualquer tamanho. Tanto o ângulo agudo, quanto o ângulo obtuso, ou outro tipo de ângulo, tá bom? O ângulo agudo, ele vai de 0 a 89 graus. O ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus, tá? O ângulo raso é o ângulo de 180 graus. E o ângulo reto é o ângulo de 90 graus, tá bom, gente? Então, até a próxima, a gente se vê.